Oi, turminha! Como vocês estão? Conhecemos até aqui quais são os meios de transporte aquáticos existentes no mundo. Hoje vamos aprender sobre a importância e para que eles foram inventados. Vocês sabiam que muitos dos produtos, materiais e equipamentos que hoje vocês utilizam em casa percorreram uma longa distância para chegarem até a loja onde foram comprados? Isso mesmo! Muitos produtos são trazidos de fora do país. Mas de que maneira será que eles são transportados? Acho que vocês já têm uma ideia a respeito, não é mesmo? Então agora vamos conferir. O programa vai começar. Oi, eu sou o professor Tiago e vai começar mais uma história. Uhul! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou contar uma história chinesa para vocês. Ela conta como surgiu o quebra-cabeça Tangram. Vocês já ouviram falar dele? Já brincaram com ele? Então, vamos ouvir mais essa história. Bora lá? A lenda do Tangram. Era uma vez, lá na China antiga, um velho mestre de Kung Fu chamado Sheng. Ele tinha um jovem discípulo chamado Li. E eles treinavam Kung Fu juntos. Tira casaco, bota casaco, apanha casaco, tira casaco, bota casaco, apanha casaco, tira casaco, bota casaco, apanha casaco. E assim eles treinaram por anos e anos. Tira casaco, bota casaco, apanha casaco, tira casaco, bota casaco, apanha casaco, tira casaco, bota casaco, apanha casaco. Até que um dia, o jovem Li decidiu partir em uma viagem pelo mundo em busca de conhecimento e foi comunicar a sua decisão ao seu velho mestre. Mestre, eu decidi que vou partir em uma viagem pelo mundo em busca de novos conhecimentos. Gostaria de agradecer ao Senhor por todos esses anos de dedicação nos meus treinamentos. Então, o velho Sheng falou: Eu sabia que esse dia chegaria, jovem Li. Eu lhe passei tudo o que eu sabia e agora está na hora de você enfrentar novos desafios. Gostaria de lhe presentear com esse espelho colorido para que você possa registrar toda a sua viagem para mim. Li pegou o espelho colorido e perguntou ao seu mestre: Mas, mestre, como eu irei registrar tudo que eu ver na minha viagem com esse espelho colorido? Então, Sheng respondeu: Você logo descobrirá como. Vá, parta em sua jornada. Então, Li partiu em sua jornada pelo mundo em busca de mais conhecimento. Quando estava saindo de sua vila, um gato cruzou o seu caminho. Miau, miau. Mas Li não viu ele e tropeçou nele. Caiu e o espelho colorido quebrou-se. Então, Li ficou lá parado, olhando o espelho colorido quebrado. O gato também parou na sua frente. Então,
Li olhava para os pedaços de espelhos quebrados e olhava para o gato. Olhava para aqueles 7 pedaços de espelho colorido quebrado e olhava para o gato. Quando teve uma ideia, pegou aqueles 7 pedaços de espelho e montou a imagem do gato. Então, ele descobriu como iria registrar a sua viagem para o seu mestre. Então, continuou a sua viagem. E assim foi registrando casas, barcos e tudo que ele via na sua viagem. Então surgiu o Tangram, um quebra-cabeça chinês formado por 7 pedaços que são figuras geométricas. São elas: 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado e um paralelogramo. Legal, né? Deu até vontade de brincar com o Tangram. Se você curtiu esse vídeo, vai lá, curte, dá uma curtida nele aqui embaixo, que eu vou te dizer valeu! Então, até mais! Olá pessoal, tudo bem? Passei aqui para conversarmos sobre a proposta número 8. Isso mesmo, a última proposta do nosso primeiro caderno de atividades. Eu adorei a proposta número 8. Sabe por quê? Nela nós brincamos com o quê? Com palavras. Quem aí sabia que as palavras também podem ser brinquedos? Quem aí gosta de parlenda, cantigas, travas-línguas? Brincar com palavras é muito importante. Tem gente que acha que para aprender a ler e escrever precisa ficar copiando letra, passando em cima de pontilhado, Mas as brincadeiras cantadas movimentam os nossos pensamentos. Nelas nós pensamos sobre o som das letras, das rimas, e além de ser muito divertido, não é mesmo? Eu tenho certeza que alguém aí na casa de vocês sabe alguma parlenda ou alguma cantiga ou algum trava-língua. Esse tipo de brinquedo cantado é muito antigo. Por isso, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão pesquisar aí com as pessoas que moram com vocês as parlendas, cantigas e travas-línguas que elas brincavam quando eram crianças. Depois de realizar essa pesquisa na casa de vocês, vocês vão lembrar as parlendas, cantigas que vocês conheceram na escola ou com algum amigo de vocês. Vão escolher uma e treinar bastante. Se você tiver o contato da sua escola, ou seja, pelo Facebook, pelo WhatsApp, o que for, grave e mande para a professora. Ou se não, poste nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa. Esse tipo de brincadeira é muito divertido, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O importante é escolher uma parlenda que vocês gostem bastante. Vocês podem, inclusive, pegar essas parlendas, cantigas e travas-línguas e escrever, sabe onde? No nosso caderno de leitura. Quem aí tá cuidando com muito amor e carinho do nosso caderno de leitura? Hoje nós vamos fazer várias páginas do nosso caderno de leitura. A atividade foi tão legal e esse caderno é tão especial que nós resolvemos o quê?
a personalizar a capa do nosso caderno. E vocês podem fazer isso aí na casa de vocês também. Podem usar a técnica que quiserem. Pode ser colagem, pode ser desenho, pode ser pintura com tinta, com canetinha, com giz de cera, com lápis de cor, o que vocês tiverem em casa. O importante é que fique bem bonito. Ah, e um detalhe, tem que colocar o quê? O nome, muito bem. Sabe por quê? Porque assim todo mundo vai saber que esse caderno é seu. Nossa primeira ilustração será da cantiga do peão. Quem lembra da nossa brincadeira com o peão? Agora o Arthur está desenhando a brincadeira com o peão. O que você fez aí, Arthur? Eu tô fazendo os caminhos do peão. Ah, está fazendo os caminhos do peão. Muito bem. Terminou, Arthur? Não? O que falta? Eu desenhei uma alavanca aqui pra soltar uma mangueira que solta água. Muito Falta legal. ele alcançar aqui a alavanca e pronto. Arthur, você lembra da nossa brincadeira do pano mágico? Sim. Ó, agora você vai passar cola aqui atrás do pano, vai colar o primeiro pano. Esse vai ser o pano mágico. Quem brincou de pano mágico com você? Alice. Isso, agora cola o pano mágico e desenha todo mundo que estava na brincadeira, tá bom? E, olha, gente, eu e a Alice e o Pedro, daí eu comecei a desenhar eu e a Alice. Quem tá segurando o pano mágico? A vovó e o Luigi. Mas o Luigi esticou a mão até aqui. Até aqui. Entendi. Agora nós vamos fazer a parlenda. 1, 2, feijão com arroz. Quem sabe cantar? 1, 2, Feijão com arroz. 3, 4. Feijão no prato. 5, 6, Falar inglês. 7, 8. Comer biscoito. 9, 10. Comer pastéis. Bom, para essa atividade nós vamos precisar de um pouquinho de arroz e feijão e panfletos de supermercado, aqueles de oferta. Nós vamos procurar figuras de pacotes de arroz e feijão. Você também pode usar o próprio pacote do arroz e feijão para fazer essa atividade. Nós vamos recortar e vamos colar aqui embaixo da música o arroz, o feijão e as imagens que nós vamos encontrar. Nossa, olha quantos números para marcar os preços. Puxa vida. Achou biscoito também, Arthur? Achou? É? Vocês gostaram de brincar com o panfleto de supermercado? Sim. Sim. O que vocês vão fazer? A gente vai recortar um monte de coisas e brincar de mercadinho. Ah, vai recortar as ofertas e brincar de mercadinho? Muito bem. Agora que nós já recortamos as ofertas, né? Tem o arroz, feijão, tem feijão também, arroz in natura. Nós vamos fazer a nossa colagem. Isso, vamos colar o feijão. O que você vai colar primeiro? Feijão. Ah, os grãos de feijão. O arroz é o quê? Sempre pequeno. Ah, é? Enquanto a gente cola, vamos cantar essa parlenda? Feijão com arroz. Vamos lá. 1, 2, Feijão com arroz. 3, 4. Feijão no 5, 6. Falar inglês. 7, 8. Comer biscoito. 9, 10. Comer. E a colagem ficou assim. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Que cor que você quer a sua galinha, Arthur? Azul. Azul? Eu vou pintar sua mãozinha, tá bom? Não é cozinha, mamãe. Faz coceguinha? Sim. E a tinta? É quente ou geladinha? Geladinha. Geladinha? O que você tá fazendo?
brincando na minha mão. É gostoso? Olha, E agora temos 2 mãos sujas. Fez a crista da galinha? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota, bota, 2, bota, 3, bota, 4, bota, 5, bota, 6, bota, 7, bota, 8, bota, 9, bota. 10. Vamos fazer os ovinhos marcando o dedinho. Ulisses, eu adorei a atividade com tinta. Eu vou fazer um ovão de galinha. Ah, aqui você juntou esses 2 ovinhos aqui porque você tinha pintado um a mais? Legal. Ah, você pediu uma folha, né? Você pediu uma folha para fazer o quê? Um ovão de galinha. Um ovão de galinha? Ah, você gostou de brincar, de pintar com o dedinho? Sim, Nossa, que ovo grande, hein? dá muito trabalho para fazer. Dá muito trabalho para fazer? Depois eu vou colar ali no nosso caderno de leitura, porque tá muito bonito, tá bom? Gostei da sua ideia. E aí, gostaram das atividades? Ah, nós adoramos! Vocês viram que dá para fazer arte com muitas coisas diferentes. Vocês perceberam que em algumas páginas nós colamos alguma coisa antes de começar a desenhar? É um desenho com uma intervenção. Esse tipo de atividade faz a criança pensar em soluções para representar aquilo que ela quer. Já tem uma coisa ali no papel e ela tem que criar em volta. Vocês viram que incrível que ficou a ilustração da música do Pano Mágico? O importante é que as crianças desenhem bastante. É dessa forma que elas vão desenvolvendo essa linguagem que é tão importante, o desenho. O desenho é tão importante quanto a escrita e é uma pena que muitas crianças, depois que aprendem a ler e escrever, abandonem o desenho. Nós precisamos cultivar os desenhos das crianças. É uma forma muito bonita de expressão. Quem sabe não teremos futuros desenhistas por aí? Ah, eu tenho certeza que sim. Outra parte interessante dessa atividade é que as palavras podem ser brinquedos. Quem aí sabia que as palavras poderiam ser brinquedos também? Desde pequenininha, as crianças precisam vivenciar esse tipo de atividade. Isso é muito importante para o processo de alfabetização e letramento. Como eu já disse, os brinquedos cantados fazem a gente pensar sobre várias características da nossa língua. E isso é muito importante para que a criança no futuro escreva os seus próprios textos, porque as cantigas, parlendas e trava-línguas são fáceis de decorar. E quando a gente tem um bom repertório de textos na memória, a gente consegue começar a escrever pequenos textos. Espero que tenham gostado da atividade. Um beijo e até mais! Regional Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Hoje tem mais uma aventura. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Venha Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma pista, a Pop Disco é. O caso do gelo derretido. E aí, Peixonal, tá atrasado pra alguma coisa? Sim, os meus amigos estão me esperando pra brincar. E vocês, estão indo pra onde? De volta pra casa. Lá no sul? Sim, a essa altura o inverno já não está tão forte por lá. Estamos reunindo o pessoal e vamos partir daqui a pouco. Então, boa viagem e até o ano que vem. Até o ano que vem. E mande um abraço pra Marina e pro Zico também.
Desculpe a demora, amigos. Estava conversando com os flamingos. Do que é que nós vamos brincar hoje? De adivinhar, pode ser? Claro, eu adoro essa brincadeira. E eu também. Posso começar? Posso começar? Dou uma banana se vocês acertarem o que eu tenho nas minhas mãos. Tá bom, eu vou tentar. É mole. Está frio. E dá em árvore? Frio, muito frio. Isso cabe na mão? Continua frio. Quer dizer, está quente. Ou melhor, frio. Não, gelado. Está muito gelado. Corais coloridos? O que é isso? São pinguins. Deixa que eu cuido do rabo do Zico. E então, como vieram parar aqui? Mas que língua é essa? Pinguinês? Nenhuma, Zico. Eles ainda são filhotes, não sabem falar. E agora o que vamos fazer? Olhem, uma pop! Vamos lá, pessoal! Vamos imitar as batidas para abrir a pop! Legal, agora é a nossa vez! Mais uma vez, pessoal, a gente tem que abrir essa pop. Viva! Conseguimos! Mas o que é isso? Um cobertor? E um barquinho também. O que será que essas pistas querem dizer? Será que é para a gente cobrir os pinguins com o barquinho? Não, espere! Acho que é para a gente fazer um barco de cobertor. Olha, antes de entender as pistas, temos um problema para resolver. Ah, é? E qual é? Esse aqui. Os pinguins são de clima frio. Eles não vão aguentar nesse calor por muito tempo. Eu conheço um lugar fresco. Qual é? A Cachoeira dos Montes Verdes. Na verdade, lá faz muito frio. Vamos fazer assim, Zico. Você leva os pinguins até lá e, enquanto isso, eu e a Marina vamos tentar descobrir alguma coisa no bloco de gelo. Vamos lá! Chegamos tarde demais. É mesmo, o bloco de gelo derreteu. Será que o barquinho tem alguma coisa a ver com isso? Pode ser, Marina, mas ainda não temos nenhuma pista sobre a missão. Vamos fazer uma cabana com esse cobertor? Tá muito calor aqui. Boa ideia, vai ser bem mais fácil pensar a sombra. Aqui está frio bastante, meninos. Ótimo, mas ainda vai ficar melhor. Não saiam daqui, eu volto já já. Puxa, bem melhor. Agora vamos pensar. Como esses pinguins foram parar tão longe de casa? E por que num bloco de gelo? Marina, você está bem? Tô, por quê? Você está suando tanto? É que ainda tá muito quente, mesmo aqui na sombra. Será que o cobertor tem algo a ver com... Acho que essa pista tem a ver com calor. que pode ter derretido o bloco de gelo dos pinguins? Vou olhar nos livros lá em casa. Boa ideia, Marina. Enquanto isso, eu vou reabastecer. Meninos, olha o que eu trouxe pra vocês. Uma torta de gelo. Não gostam? Ah, não faz mal. Que tal isso? Um bolo de gelo. O quê? Também não acharam graça? Puxa, não é fácil agradar vocês, meninos. Ainda bem que eu trouxe suco de gelo. Ahá! Sabia!
sabia que iam gostar. Alô, peixonauta? E então, Marina? Descobriu alguma coisa? Acho que sim, peixonauta. Estamos quase resolvendo o caso. Ótimo! Vamos nos encontrar na cachoeira. O Zico deve estar preocupado. Reabastecimento completo. Sinal verde, peixonauta. Vocês não querem banana de gelo? Eu não entendo. Como alguém pode não gostar de banana de gelo? E aí, Zico? Tudo bem por aqui? Sim, claro. Vai uma banana de gelo aí? Não, obrigada. Como estão os pinguins? Veja você mesma. Não é engraçado? Nunca tinha visto uma ave que nada como um peixe. Daqui a pouco vou inventar um peixe que voa como uma ave. Tá tudo legal, Zico? Tá sim, eu acho. Muito bem. E aí, Marina? Descobriu alguma coisa a respeito da pista do cobertor? Sim, o cobertor é a chave do mistério, peixonauta. O parque é um lugar tranquilo e com ar puro, mas lá fora as coisas são muito diferentes. As ruas das cidades estão cheias de carros e esses carros lançam muita poluição do ar. Os gases poluentes ficam na atmosfera da Terra e formam uma espécie de cobertor. Com isso, a temperatura do planeta aumenta e o calor faz as geleiras derreterem. Nossos amigos deviam estar num bloco de gelo que se quebrou. Aí, com a correnteza, vieram parar aqui. Quer dizer que a temperatura do planeta está aumentando? Essa não! As bananeiras vão derreter! E o que será de mim? Não! 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 Calma, Zico. As bananeiras não vão derreter. A situação ainda não é tão complicada. E se as pessoas pararem de poluir o ar, então tudo vai começar a melhorar. Ufa! Que alívio! Mas espere! E o barquinho? Ele é a missão. Temos que construir um barco para levar os bebês de volta para casa. Então quer dizer que... Ei, você não vai falar aquela frase? Corais coloridos, nós desvendamos as pistas. Beleza, Zico. Essa sua jangada ficou ótima. Vocês gostaram? Muito! Não sei não. Acho que ainda falta uma cabine. Não seja por isso. Podem embarcar, meninos. Agora eu vou instalar esse motor super potente na nossa jangada. Quer dizer, Que foi, peixonauta? pensando melhor, não seria nada legal colocar o motor. Ele ajudaria os pinguins a chegar em casa rapidinho, mas por outro lado, ele ajuda na poluição do ar. Pois é, e ele ainda pode lançar óleo no mar. Melhor não colocar mesmo. Mas e agora? Sem motor, a viagem deles para o sul vai demorar muito. Viagem pro sul? Esperem um minuto. Talvez eu consiga resolver esse problema. E aí, amigos, como está a viagem? Até agora tudo bem, peixonauta, mas acabamos de sair. Sabe o que é? Poderiam fazer um favor pra mim? Mas é claro, o que é? Obrigado, Flamingo. Você está dando uma grande ajuda. Ora, o que é isso, peixonauta? É um prazer dar uma carona para esses bebês pinguins. Todos preparados? Então vamos lá! Boa viagem! Juntos nós somos demais! Olhem, uma pop! Vamos repetir o ritmo e abrir a pop! Mais uma vez, a gente tem que abrir essa pop. Viva! Conseguimos! Que delícia, sorvetes! Olhem só, tem de vários sabores. Uva, framboesa, banana. Banana! Alguém falou banana! Sabe, Marina, acho que o Zico deveria provar um sabor diferente dessa vez. Você está pensando o mesmo que eu, peixonauta? Sim, Marina, o sorvete dele deveria ser de gelo. O quê?
Não, gelo não! Ninguém come gelo! Eu quero banana! Vamos, me deem banana, por favor! Crianças, tudo bem com vocês? Olha, na atividade de hoje nós vamos utilizar folhas e gravetos para fazermos umas colagens muito legais, tá bom? Então agora a minha fala vai ser com os responsáveis aí, com os pais, né? Porque antes da gente fazer a atividade, nós temos que recolher as folhas, né? Então, vou pedir aí para os papais, para os responsáveis, colocarem uma máscara, colocar máscara na criança. Se tiver uma praça perto de casa, se tiver alguma árvore, ir lá com a criança e recolher algumas folhas e gravetos que estão caídos no chão, tá bom? Depois que recolheu essas folhas, olha só, ideias de atividade antes da colagem. Pode pedir para a criança separar as folhas, as secas, as amarelas. Pode separar por jeito, né? Ó, essa aqui é compridinha. Olha aqui, ó. Maior, por cor, mais escura. Por tipo, olha essa folhinha aqui que diferente. Tá bom? Essa daqui também. Então, olha, vocês vão estar ensinando a criança a classificar. Então, vocês podem falar, separem as pequenas, separem as grandes. Nossa, essa daqui é diferente, vamos separar as diferentes. Então, é uma atividade muito legal antes de começar a colagem em si, né? Porque a colagem é simples. O que nós vamos precisar? De papel sulfite, ou caderno de desenho, um papelão, se acaso não tiver o papel ou o caderno, para fazer a colagem. A cola branca, um pincel para espalhar a cola, lápis, canetinha, se quiser complementar o desenho, porque nesse caso aqui, minha sobrinha que fez. Aí ela falou que essa folha aqui era o vestidinho da menina. Então ela fez aqui o rosto, os braços, as pernas, né? Mas aí vai dar criatividade, cada criança pode fazer o que quiser. Nesta folha aqui, gente, tem uma observação na atividade. Essas folhinhas aqui que foram coladas, a cola tá embaixo, as folhinhas em cima. Esta daqui, além de passar a cola por baixo, depois foi passada a cola por cima, ela fica plastificada, fica muito bonito também, tá? Esse daqui, olha, foi só a colagem, sem a cola. Esse daqui ficou um quadro, tá vendo? E também foi passado cola depois por cima das folhinhas, para que elas ficassem assim, brilhantes, bonitas. Então, esse aqui ficou um quadro de folhas, né? Vários tipinhos de folhas. Então, gente, a atividade de hoje foi essa. Espero que vocês aí aproveitem o tempinho, né? Que vocês estão em casa aí com os filhos. E partam dessas coisas simples, né? Já que a gente está há tanto tempo sem ir para a escola e a material para fazer atividade sempre é uma coisa
quebra-cabeça aí dos pais. Então é uma coisa simples que dá para fazer, o resultado é maravilhoso. E isso não só os pequenos podem fazer, até os maiorzinhos, tá bom? É uma atividade para ser feita em família. E por enquanto é isso, gente. Eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, né? Todo mundo se cuidando para que em breve, a gente esteja todos juntos na escola. Beijos! Oi galera, tudo bem com vocês? O Você Sabia Saúde de hoje vai tratar de um assunto que a gente já tem conversado há um tempo: sabão e álcool gel 70%. Você sabia que o sabão e o álcool gel 70% matam o coronavírus de maneiras diferentes? E você sabe como eles fazem isso? Bom, eu vou explicar para vocês, vem comigo. O sabão, ele age no coronavírus igualzinho quando a gente está lavando um prato muito engordurado. Você não consegue tirar a gordura do prato só com água, não é verdade? E você sabe por quê? Porque o sabão, ele consegue envolver a gordura que está no prato e tirá-la. É como se a nossa mão fosse o sabão e o coronavírus fosse o prato. Se a gente não utilizar sabão para lavar as mãos, a gente não consegue tirar a gordura que envolve o corona e aí ele não morre. O álcool gel 70%, ele desidrata essa gordura que envolve o corona, deixando ele desprotegido e aí ele morre. Mas quando vocês estiverem em casa, o ideal é utilizar água e sabão. Essa é uma orientação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Essa instituição sabe tudo sobre saúde. E o álcool gel também é mais caro, mas ele também é muito importante. Mas a gente deve deixar ele ser usado pelos profissionais de saúde ou quando nós estivermos fora de casa. Uma última curiosidade para você. Vocês sabiam que o álcool gel foi inventado por uma mulher? Foi uma estudante de enfermagem chamada Lupe, em 1966, nos Estados Unidos. Bem legal, né? Bom, essa foi a curiosidade de hoje, espero que tenham gostado. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Chegamos! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como foi o experimento do submarino por aí ontem? Foi difícil? Conseguiram de primeira? Vocês são sempre um espetáculo à parte, né? Quem ainda não fez, não tem problema, pode deixar para poder fazer no final de semana com mais calma, mas experimentem, tá bom? Isso é muito importante porque faz com que a gente consiga descobrir coisas bem legais a respeito de muitas coisas da ciência e de outras áreas também. Agora, vocês já descobriram que essas embarcações e todo o transporte que acontece pelas águas foi extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade. Descobriram até que em alguns locais esse é o meio de transporte principal das pessoas para irem ao mercado, para irem até a escola. Então, hoje vamos falar a respeito desse transporte que acontece com a utilização da água, né, pela água, e o desenvolvimento econômico, fazendo com que muitas mercadorias circulem não só dentro do nosso país, como também fora dele. Isso mesmo, anotem aí. Sabe como toda essa história começa? Com a assinatura de um tratado chamado Tratado de Comércio e Navegação. Um acordo assinado entre Portugal e Grã-Bretanha, sabe quando? Em 19 de fevereiro de 1810, que tinha como objetivo principal ampliar e estreitar ao mesmo tempo as relações comerciais que existia já entre esses dois países. Com isso, eles tinham a possibilidade de explorar todas as mercadorias presentes ali na região onde ficam esses dois países. Só que aí, esse processo todo, em 1810, Dom João VI assinou outros tratados com a Inglaterra,
fazendo aí o objetivo principal, né, o que ele queria muito era ampliar o comércio e a navegação. Então ele queria sair com as suas embarcações, descobrindo novas mercadorias por todos os continentes que ainda não tinham sido colonizados ou que de repente poderiam compartilhar aí algumas mercadorias novas para serem comercializadas durante aí o seu reinado. E aí, turminha, eu não preciso nem dizer para vocês o quanto tudo isso gerou muita confusão. E muitos outros documentos e acordos precisaram ser assinados depois. Porque uma hora eles queriam 15% de lucro, depois eles queriam 16% de lucro, 18% de lucro, e todas as vezes que eles discutiam, eles tentavam entrar em um acordo dizendo: eu vou explorar o que eu conseguir encontrar, uma porcentagem desse achado, né, dessa mercadoria, 18% de tudo aquilo que eu comercializar, eu pago para vocês uma porcentagem pela exploração. E foi assim que o comércio ele se ampliou cada vez mais. As navegações começaram a estabelecer rotas marítimas para que isso acontecesse, sempre em busca de novas mercadorias que pudessem gerar lucro. Quando eu falo em rotas marítimas, sabe o que isso significa? Um mapa dos oceanos. Isso mesmo, turma. Assim como nós temos um mapa para a localização das ruas e avenidas nos grandes centros urbanos, em todas as cidades que nós temos no Brasil e no mundo todo, no mar, nos oceanos, nós também temos essas rotas pré-estabelecidas. Porque depois, com o passar do tempo, inicialmente, eles se localizavam guiados pela bússola. Alguns navegadores utilizavam até a orientação pelas estrelas para saberem as rotas aí que eles estavam desbravando. Só que chegou um momento que isso já não era mais suficiente. Eles iam para muito longe de casa. Então, para não correrem o risco de se perder pelo caminho e conseguirem voltar, eles começaram a construir um mapa dos oceanos, estabelecendo então essas rotas marítimas que até hoje servem para o deslocamento das embarcações. E é claro que foram construídas muitas rotas. Sabe por quê? A maior parte do planeta Terra é composto por água. Então eu tenho uma facilidade de deslocamento com essas embarcações que é muito grande. Quando esse transporte de mercadorias ele acontece dentro do país, as embarcações elas são menores, relativamente menores. É claro que tudo depende do tipo de mercadoria que será transportado, mas se acontece entre os portos, que é o local onde esses navios ficam atracados, esperando receber as mercadorias do continente. Então, se ele acontece entre os portos dentro do mesmo país, nós falamos que é um processo de cabotagem. Então, isso são transportes, embarcações menores. Algumas não tão pequenininhas assim, mas um transporte menor. Agora, quando isso acontece entre países, né? Então, vou transportar o material do Brasil para a Europa. Aí eu preciso de uma embarcação maior, né? Com uma estrutura diferenciada. Aí esse transporte é chamado transporte de longo curso. Então, quando é entre os portos no mesmo país, cabotagem. Quando é entre países, né? Distâncias maiores, longo curso. E é claro que a estrutura, né, os materiais que são utilizados, toda a segurança das embarcações, ela precisa ser uma preocupação, porque além das mercadorias, nós temos as pessoas que são responsáveis aí pela manutenção do navio, né, pelo transporte de todas as mercadorias. Esses produtos, eles são organizados em grandes containers. Você já viu um container? Sabe o que é isso? Não? Então, olha só a imagem que eu vou te mostrar. Então, os produtos, eles são organizados em lotes. Dentro de um container, eu posso ter um único produto bem grandão ou várias caixas menores que fazem parte daquele mesmo lote. De um lote de produtos, por exemplo, que estão sendo importados dos Estados Unidos para o Brasil.
ou que estão sendo levados do Brasil para os Estados Unidos. Aí nós temos um transporte marítimo de longo curso. Então, esses navios de carga, olha só a imagem que eu estou te mostrando, eles são diferentes daqueles navios turísticos que vocês conheceram aqui ao longo dessa semana. Então, em alguns locais, esses containers que eu acabei de te contar, eles são até alugados. Eu alugo o container para que eu consiga transportar a minha mercadoria, seja em trajetos menores dentro do Brasil ou trajetos maiores fora do Brasil. São várias rotas, não se esqueça disso, tá bom? Bastante coisa, né? Então, hoje em dia, é claro que pensar no transporte pela água, né, utilizando as rotas marítimas ou fluviais para levarmos mercadorias de um local para o outro, é um processo muito comum. Só que nós precisamos nos preocupar com algumas coisinhas que já vão fazer parte do nosso desafio de hoje. Então, eu tenho duas propostas para vocês. A primeira delas é vocês pensarem se vocês tivessem um container e pudessem trazer alguma mercadoria, o que vocês trariam nesse container? Para quem seria esse produto? Seria para você mesmo? Seria para presentear alguém? Então, qual é o produto que você gostaria de trazer em um container desses navios de cargas aí que são tão importantes para o desenvolvimento econômico do nosso país? A segunda parte do desafio é a seguinte: será que o transporte marítimo, fluvial ou lacustre, não importa, tá? Mas principalmente esses grandes transportes, já que nós estamos falando de desenvolvimento econômico, será que eles trazem algum impacto para o meio ambiente? Quando nós falamos sobre o transporte terrestre, a gente conversou bastante sobre a sustentabilidade, sobre a poluição que os carros trazem para o meio ambiente. Falamos em algumas propostas do carro elétrico, do Hyperloop, tudo para favorecer o desenvolvimento, a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo buscar o equilíbrio da qualidade do meio ambiente. E com relação aos transportes aquaviários ou hidroviários, que usam a água como meio de deslocamento, quais são os impactos que eles causam? O que vocês acham que eles podem causar como problemas para o meio ambiente? Lembre-se que ali na água nós temos muitos seres vivos que dependem daquele ambiente ali para sobreviverem. Então, será que temos algum impacto? Pensem nisso aí, essa é a síntese do nosso desafio. Então, primeiro, pensar em qual encomenda você traria no seu super container. O que seria e para quem seria? E a segunda proposta é pensar nos impactos que podem ser causados com os meios de transporte aquaviários ou hidroviários, que são esses que se deslocam aí utilizando a água. Tá bom? Amanhã, sexta-feira, além do nosso Quebrando a Cuca, além das hipóteses de vocês, vamos falar sobre os esportes. Esportes que são praticados utilizando a água. Tem uma proposta de um jogo bem legal para fazer com vocês e uma brincadeira para que vocês possam se divertir aí no final de semana de vocês. A Pro vai ficar aqui te esperando. Um grande beijo, até amanhã! E aí, galera da EJA? Seguindo com as nossas aulas de natureza e sociedade, hoje falaremos sobre as características gerais da agricultura. Vamos aprofundar nossas compreensões e reflexões? Ótima aula! Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as características gerais da agricultura nacional. A agricultura nacional, junto com a pecuária nacional, ela gera aí cerca de 10 milhões de empregos no nosso país. Ela corresponde aí ao produto interno bruto de 5%. Então percebam que toda a economia gerada pelo país entre a agricultura junto com a pecuária, ela corresponde a
5%. Se colocarmos também o extrativismo, vai para 6%. Aí a gente pensa, nossa, é tão pouco assim? E por que nós temos essa ideia de que somos um país de produção agropecuária? Porque de fato nós somos. Apesar de parecer pouco, mas é muita coisa, é muita produção. O volume, ele é bastante extremo. E tudo isso, ele acaba gerando aí uma certa riqueza e uma importância estratégica também para o país. Até porque, para a geração de alimentos, todo o país precisa manter essa estratégia de alimentação, uma vez que ela não pode sanar ou zerar totalmente a sua geração aí da economia primária, já que pode gerar problemas externos e acabar ficando desabastecido. Dessa maneira, então, não só o Brasil, mas qualquer país tem como estratégia geopolítica a manutenção da produção primária, da produção da matéria-prima, principalmente focada na alimentação, no abastecimento da sua população. Dessa maneira, então, o Brasil, óbvio, nós temos essa preocupação em abastecer internamente, mas também temos aí um foco interessante na exportação. Por isso que nós temos aí características diversas e distribuída de uma maneira não necessariamente igualitária nessa produção agropecuária, agrícola em todo o território nacional. Vamos perceber características então de tipos de agricultura pautados para algum determinado ponto. Percebam comigo aqui. Vamos começar com a agricultura tradicional. A agricultura tradicional brasileira, ela, como assim todas as outras, ela vai estar sempre focada na produção com pouca tecnologia. A produtividade da terra não é tão grande se comparada à agricultura moderna. E toda essa mão de obra, ela vai ser pautada principalmente nas famílias, na utilização de produção familiar, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, a agricultura de pequenas cooperativas que vão gerar riqueza para pequenas propriedades rurais. Essas pequenas propriedades rurais acabam tendo aí uma grande quantidade, elas são a maior parte das propriedades rurais no país. Só que elas juntas não correspondem à maior quantidade das terras utilizadas para a agropecuária, porque as grandes empresas rurais, as indústrias que ficam também utilizando o material da produção primária acabam tendo a maior propriedade. Os grandes produtores rurais, a agricultura comercial, ela tem a menor quantidade de propriedades, mas a maior concentração dessas terras e elas permanecem nessa constância de aumentar e concentrar cada vez as terras. Então, a gente precisa fazer um paralelo aqui, que a menor parte das terras do Brasil, ela é focada no abastecimento, no mercado interno. E isso acontece muito nas pequenas propriedades rurais, nos sítios, nas agriculturas familiares, nas agriculturas ali de pequenas cooperativas, principalmente focada para o abastecimento das grandes metrópoles. Então, pequenas áreas rurais, áreas de produção primária, principalmente agrícola, elas vão estar nos arredores dos grandes centros, nos chamados de cinturões verdes das grandes metrópoles. Então, toda a região metropolitana vai ter um CEASA, que é um centro de abastecimento agropecuário das cidades. Essas regiões, então, esses centros, é para onde vão todos esses agricultores que mandam o seu produto do cinturão verde, desses arredores, nas áreas mais periféricas das cidades, mandam para esse centro que vai ser ali rapidamente consumido pela população. É importante focar que esse mercado interno, que é abastecido pela agricultura tradicional, ele sempre vai ser uma produção hortifrutigranjeira. Essa produção hortifrutigranjeira, ela é bem focada na perecibilidade do alimento. Portanto, um produtor de tomate,
à medida em que ele colhe, ele precisa que isso seja rapidamente escoado. Então, onde vai ser consumido esse alimento? Nos grandes centros. Então, a produção já fica próximo desses grandes centros, para que não se perca com o apodrecimento do alimento, com que ele perca a sua validade, uma vez que, por ser aí uma coisa com pouca condição aí de aguentar um tempo, ele vai ter que fazer então essa produção mais rápido. Assim como a parte da produção leiteira acaba também sendo necessário que aconteça perto das áreas onde serão consumidas. Então, basicamente, essa parte de agricultura tradicional no Brasil, focada ao abastecimento da população, vai ficar ao redor desses grandes centros. Claro, nós vamos ter algumas áreas de agricultura tradicional que não necessariamente vai ser focada para o abastecimento da população, mas pode ser também para o abastecimento das indústrias, em matéria-prima para as indústrias, como é o caso da produção de algodão, o cortume, por exemplo, vai mandar o couro para as indústrias, vai mandar aí outros insumos que vão ser necessários para a utilização na produção industrial. E também, sem deixar isso acontecer, vai também ter um certo ponto aí para a exportação. Só que essa galera aqui da agricultura tradicional não vai ter esse enfoque principal. O que vai focar mais vai ser a agricultura moderna. Diferente dessa aqui, que já tem técnicas tradicionais, que já vai abastecer mercado interno, que já vai produzir aí nos cinturões verdes, que vai ter mão de obra mais simples, familiar, aqui já são grandes empresas, grandes agroindústrias, grandes empreendimentos do agrobusiness. Então, vamos ter aqui a agricultura moderna realizada predominantemente pela agricultura comercial. Então, as grandes empresas agropecuárias é que vão gerar justamente essa economia agrária exportadora. Ela também vai ter uma preocupação de abastecer as indústrias? Sim, mas principalmente abastecer quem? O mercado externo. Então, as grandes produções de soja, as grandes produções de café, as grandes produções de laranja, de arroz, não vai servir o mercado interno. Ela vai ser predominantemente pautada para a exportação. O Brasil é o país que mais exporta soja na América. E ele exporta isso para o principal importador, a China, que consome bastante essa soja em diversas formas. Parte dessa soja nós consumimos? Sim, mas em formato de óleos vegetais, que vai ser antes processada na indústria. Então, essa parte da agricultura comercial, ela vai ter esse enfoque do comércio exterior, mas vai ter também aí um enfoque do abastecimento em matéria-prima das indústrias. Dessa maneira, nós vamos entender então que essa maneira intensiva de produção, ela é extremamente importante para o desenvolvimento econômico. Essa organização, então, da agricultura moderna, ela vai ser sempre aí de uma maneira com um fundo de tecnologia mais intensa. A gente vai ter, por exemplo, colheitadeiras ali o tempo inteiro, vamos ter ali impactos diferenciados na geração de fertilização do solo. Como vai ser uma produção constante monocultora, então vai ter técnicas justamente de fazer uma fertilização constante e correção desse solo para evitar o desgaste. Vai ter aí uma produção mais tecnicista, com a utilização de agrônomos, com a utilização de grandes engenheiros da parte da agropecuária, no sentido de fazer com que a terra consiga ser explorada ao máximo e ao mesmo tempo conseguir preservar as suas características. Então, a utilização da técnica, a tecnologia, principalmente aí nos defensivos químicos, defensivos agrícolas e também na biotecnologia, acaba sendo muito utilizada na agricultura moderna. Importante, então, entender que
ela vai estar focada nessas grandes áreas latifundiárias, nessas grandes áreas monocultoras. Quando você vê naqueles jornais rurais, você vai ver aquelas imagens assim de grandes áreas de produção de uma única cultura, e aí tem aquele batalhão de colheitadeiras passando. Aquilo ali é uma agricultura moderna, aquilo ali é um latifúndio, uma região justamente focada na exploração comercial da terra para o mercado externo. E nós temos aí as principais características da nossa agricultura moderna. Nós temos aí o café, que é produzido no Paraná, em São Paulo e Minas Gerais, e abastece grande parte do nosso mercado, mas também é bastante exportado. Agora, a soja produzida no sul, hoje em dia na maior parte na região do centro-oeste e agora já avançando as áreas do norte, em estados como Maranhão, Piauí também, na região ali do Nordeste, como parte do oeste da Bahia, o Tocantins já sendo bastante explorado, que é da região norte, importante lembrar, mas também já bastante explorado na parte de soja para a exportação. Nós vamos ter também a cana-de-açúcar, que vai ser ali produzida mais massivamente na agricultura moderna no interior de São Paulo e toda a região da zona da Mata Nordestina. O litoral nordestino vai ser áreas de produção de cana-de-açúcar. Nós temos também a laranja, um importante produto aí do Brasil que vai ser feito principalmente na região de São Paulo e vai ser exportado principalmente para os Estados Unidos, assim como regiões onde nós vamos ter aí a produção de arroz, principalmente nas áreas de brejos, os arroios, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que vai abastecer toda a nossa necessidade aqui, mas também a América Latina e a parte da Ásia, que consomem bastante esse material. É importante a gente entender, pessoal, que grande parte dessa produção da matéria-prima que vai ser exportada do Brasil é feita aqui, na agricultura moderna, utilizando defensivos químicos, utilizando uma biotecnologia que muitas vezes acaba sendo prejudicial para a manutenção do ecossistema. Ele vai gerar um problema de poluição dos lençóis freáticos. Grande parte da região do interior de São Paulo, por exemplo, está com o aquífero já contaminado. Uma região ali do aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do país e também do mundo, já está sendo bastante contaminado com agrotóxicos, uma vez que a utilização é intensiva, constante nessas regiões. Portanto, a gente precisa também fazer um paralelo com o uso da tecnologia, a produtividade e a preocupação do meio ambiente. Essa é a aula que fala sobre as características gerais da agricultura nacional, que é dividida basicamente na agricultura tradicional, pautada no abastecimento interno, e na agricultura moderna, pautada na exportação e abastecimento das indústrias. E eu espero que você tenha entendido essa aula e tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e tchau, tchau! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no nosso último encontro, a gente viu um monte de obras de instalações artísticas criadas por diversos artistas. E dentre essas obras, a gente viu uma criada por crianças da EPG Edson Nunes Maleca, junto do professor Sérgio de Arte. Era uma caixa que do lado de fora estava escrito assim: tem algo de importante aqui, e quando as pessoas olhavam dentro da caixa tinha um espelho. Lembraram? Bom, a partir dessa ideia, eu propus a vocês que vocês criassem a instalação artística de vocês usando uma caixa, escolhendo o que colocar lá dentro e colocando em diferentes espaços aí na casa de vocês, surpreendendo as pessoas que moram com vocês, certo? E aí, fizeram? Espero que sim, espero que tenham se divertido. Bom, como eu disse no último vídeo também, hoje a gente vai conhecer mais algumas instalações criadas por essas crianças junto do professor Sérgio. Eu
convidei o professor Sérgio, fiz uma entrevista com ele para a gente entender um pouquinho de onde vieram as ideias, como que essas obras foram construídas, certo? Como a gente conversou um montão, eu dividi essa entrevista em duas partes. Então, hoje a gente vai ver uma parte dessa entrevista e na semana que vem, no nosso próximo vídeo, vamos ver a segunda parte. Então, seja bem-vindo, professor Sérgio. Olá, tudo bem? Olá, professora Ângela. É um grande prazer aqui, uma grande alegria aqui de poder conversar com vocês. Um abraço para todas as crianças aqui que estão nos assistindo e um grande abraço aí para todos os meus alunos lá da escola que eu trabalho. Espero que eles estejam aí nos vendo. Bacana! Bom, para a gente começar, eu vou mostrar primeiro uma imagem de uma dessas obras. Tudo bem? Vamos ver? Muito legal essa obra, hein, professor Sérgio? A gente quer saber mais sobre ela. Bom, primeira pergunta: como é o nome dessa obra? Bom, o nome da obra foi... Primeiro eu vou falar como a gente escolheu esse nome, tá? Certo. A gente sempre conversa, né, sobre o trabalho que nós vamos fazer, a gente sempre faz essa escolha fazendo uma roda de conversa e decidindo juntos, e o nome também ele foi escolhido dessa forma, né? E o nome do nosso trabalho, né, eu chamo de nosso porque nós fizemos todos juntos, né, foi Chuva Colorida. Bacana, que bacana. Bom, nós quem? Você falou que nós fizemos. Quem foram os artistas aí que criaram essa obra? Esse trabalho ele foi feito por crianças do primeiro ano da escola, lá da EPG Edson Nunes Maleca. Então, foi uma sala, né, que nós fizemos esse trabalho. Nós nos dividimos em grupos, né, para fazer cada parte do trabalho, ou seja, cada guarda-chuva foi feito por uma pequena equipe. Legal. E como surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu da seguinte forma. Nós começamos a conversar sobre as cores, né, sobre como a cidade poderia ser mais colorida, né, nosso bairro poderia ser mais colorido, e nós começamos a brincar falando que poderia chover tinta, e como seria essa chuva de tinta, né? Como ficaria a nossa cidade se chovesse colorido. Então, primeiro, nós fizemos, inclusive, uma série de desenhos, né? Cada um fez o seu desenho, imaginando como seria a cidade, o nosso bairro, depois de uma chuva de cores, depois que chovesse colorido em cima das nossas casas. E aí, a partir daí, a gente foi para outra parte do trabalho que nós vimos aí na foto. E aí, como vocês escolheram o lugar onde vocês iam colocar essa obra que surgiu dessa coisa da chuva de tinta na escola? Como vocês escolheram esse espaço? Bom, primeiro, com essa ideia da chuva, né, da chuva colorida, nós vimos um trabalho que inspirou muito a gente, né, que foi aí, né, uma inspiração muito grande, que depois aqui a gente pode mostrar a foto desse trabalho, né? E na escola onde nós fizemos, né, lá no Maleca, onde nós fizemos esse trabalho, tem uma parte, assim, um vão da escola, assim, muito bacana, né? No pátio, assim, dá pra gente ver até a parte de cima, assim, o teto é muito alto. E entra bastante luz por lá, ele estava lembrando bastante o céu para a gente, né? Então foi um local que a gente escolheu, porque passa bastante gente, né, por esse espaço, todo mundo poderia ver, todo mundo da escola poderia ver o trabalho, e todo mundo também que passa no outro andar da escola, né? Que em cima da escola nós temos lá o Céu Ponte Alta, né? E lá as pessoas passando pelo corredor poderiam ver o nosso trabalho de uma outra forma. Na escola a gente via por baixo e na parte de cima as pessoas iam por cima, né, do guarda-chuva, a pintura do guarda-chuva. Legal. Então foi dessa forma assim que a gente foi escolhendo, né?
andamos pelo pátio, assim, todos juntos, e a gente escolheu de cada guarda-chuva poderia ficar. Que legal! Então a escolha do espaço também foi influenciada pensando nas pessoas que iriam ver, né? Muito, muito bacana. E nesse sentido, essa obra em específico, ela propunha alguma interação física com as pessoas ou era mais nessa relação do olhar, né? Do olhar que vem de cima, que vem de baixo? Não, esse trabalho não tinha assim nenhuma participação física, somente do olhar mesmo, né? Porque qual foi a nossa ideia, né? Se a gente vai falar da chuva, né? Isso surgiu na nossa conversa. Se nós iríamos falar da chuva, falar de guarda-chuva, o guarda-chuva ele não poderia ficar no chão, por exemplo, né? Ou num lugar baixo. Então o nosso guarda-chuva ele ficou, como vocês viram na foto, num lugar bem alto, né? Então não tinha como interagir com ele, somente pelo olhar. Certo. Muito legal. Eu quero parabenizar aí você e as crianças que fizeram esse trabalho. E aqui, o trabalho que o professor Sérgio citou como inspiração para as instalações deles e delas. Uma instalação coletiva realizada em Portugal. Vocês perceberam o caminho que eles e elas percorreram até chegar na obra final? Começaram conversando sobre as cores, sobre como a cidade e o bairro poderiam ser mais coloridos, até que chegaram no questionamento: e se chovesse tinta? E a partir daí, criaram desenhos e depois as instalações que a gente conheceu. Muito bacana, não é? Bom, assim como eles e elas partiram dessa pergunta, se chovesse tinta, eu quero também propor uma pergunta para vocês, para ser o disparador aí das nossas criações. Se você pudesse escolher o que você gostaria que chovesse, e assim como as crianças lá da EPG Edson Nunes Maleca, vocês vão desenhar aquilo que vocês gostariam que chovesse e depois vão pensar numa instalação a partir desse tema, usando também o desenho de vocês, certo? A gente já viu aí muitas referências de instalações e vocês já sabem como criar. Usem a imaginação de vocês, usem os materiais que vocês tiverem em casa. Só não esqueçam que é importante escolher o espaço onde vocês vão colocar, porque o espaço vai fazer parte da obra, assim como as crianças escolheram o pátio e colocar o guarda-chuva bem lá no alto, certo? E também que vocês podem propor interações com as pessoas que moram aí com vocês. Eu vou dar uma ideia, mas é só uma ideia. Você não precisa fazer desse jeito, certo? A ideia é que você pegue a caixa da instalação que a gente fez no nosso último vídeo e utilize ela para colocar lá dentro esse desenho da chuva que você gostaria. E depois que você convide as pessoas da sua casa a colocarem lá dentro também as ideias de chuva que elas gostariam. Elas podem escrever, desenhar, pegar uma imagem de revista e aí você vai escolher também o lugar onde colocar na sua casa, certo? Mas é só uma ideia, vocês podem criar da maneira que vocês quiserem, com o material que vocês tiverem aí na casa de vocês. Então vamos lá. Se você pudesse escolher o que você gostaria que chovesse, você gostaria que chovesse o quê? Faça um desenho e depois crie uma instalação, certo? Espero que tenham gostado, um grande beijo e até a próxima! E esse foi mais um programa. Amanhã eu espero vocês com muito mais, às 9 da manhã. Até lá! Tchau, tchau!